Fim de partida, Vasco versus Corinthians, e vocês me assistem aqui diariamente, sabem que eu perdoo até erro individual, eu perdoo falta de técnica, deficiência técnica de jogador. A única coisa que eu não perdoo é a falta de postura e falta de respeito com isso daqui, com a camisa que vocês vestem. Hoje, o time do Vasco, todos os jogadores que entraram em campo, os 11 titulares, os reservas que entraram em campo, salvo o Adson. De resto, todos faltaram com respeito com a camisa e com nós torcedores. Os jogadores do Vasco precisam respeitar quem paga os salários deles, que são os torcedores desse clube. E essa postura é completamente inaceitável. Postura de perdedor. O time do Vasco hoje já entrou em campo derrotado contra o time do Corinthians. E aí tu vai pensar, pô, o Corinthians então tá com um timaço, é o líder do campeonato. O Corinthians estava na zona de rebaixamento há quase 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O time cheio de problemas. Um time do Corinthians que, se tu pegar no papel contra o do Vasco, não dá muita diferença. E o Vasco entrou com a postura de derrotado. O Vasco já estava derrotado desde o primeiro minuto do jogo, quando a bola rolou. E isso eu jamais vou aceitar. Jamais vou aceitar. O Vasco perde há anos pro Corinthians nesses últimos jogos, muito por falta de postura, por medo, por falta de vontade de jogar futebol. Se você entrar em campo com medo, sem confiança, é melhor tu nem entrar, cara. Perde o jogo por WO. Inaceitável esse tipo de postura. Os jogadores do Vasco precisam ser cobrados, e muito bem cobrados, por todos os torcedores. Esse tipo de postura não vai ser aceita jamais. Vocês vestem a camisa do Vasco, porra. Respeitem o que vocês vestem. Devolver a bola pro Corinthians, vai tomar no Tom. Goleiro do Corinthians fazendo ser o segundo tempo todo. Os jogadores do Corinthians fazendo ser o segundo tempo todo. O goleiro joga a bola pra fora. O que faz o lateral do Vasco? Devolve a porra da bola pra eles. E o que acontece em sequência? Cai de novo no chão, porra. Tu é palhaço, tu é pateta. Cara, tu tá representando isso daqui. Tu não tá por si próprio não, caralho. Inaceitável o que aconteceu, cara, hoje em Itaquera. Renato Gaúcho esperou dar 30 minutos do segundo tempo para colocar o Spinelli. Desde o primeiro tempo tá pedindo um centroavante no time. Jogando com o David improvisado de centroavante de novo. Aí tem a oportunidade, o que vai acontecer? O David até vai fazer algumas vezes, mas vai perder milhares a mais, porque ele não tem como um dos seus pontos fortes ser um grande finalizador, o David. O Vasco teve a chance de sair na frente do placar. Uma chance cara a cara do goleiro com o David. O David chuta em cima do goleiro. Colocar o Brenner pra jogar como ponta. O jogador vai ficar queimado. Ainda mais, né? O Brenner é ponta. O Brenner é centroavante, cara. Coloca ele pra jogar pelo lado do campo. O Vasco, ele muda hoje a sua escalação. Eu vi muito torcedor elogiando que o Vasco mudou sua escalação, mas de forma completamente equivocada. A mudança de escalação hoje do Vasco, ele tirando o Rojas do meio e colocando o Tietê praticamente para jogar no lugar dele, como se fosse um segundo atacante ali, um camisa 10, mostra qual era a postura que queria o Renato Gaúcho no jogo de hoje. A postura dele foi somente uma, de entrar para não perder o jogo ou perder de pouco. Nunca com ambição de vencer o jogo. Aí quando fica com um homem a mais, o Vasco consegue fazer um segundo tempo pífio. Eu sei que é difícil você jogar contra equipes que se retrancam lá atrás quando ficam com homem a menos, no caso do Corinthians hoje. O Corinthians se defendeu bem. Mérito do Corinthians que se defendeu bem no segundo tempo, mas demérito total do Vasco. A ideia do Renato Gaúcho era o quê? Era tentar fazer o time do Vasco ter a posse de bola no campo de ataque, colocou o Rojas, enfim, para tentar articular o time, para ter talvez chute de média ou longa distância, tirou o Cuiabano, colocou o Piton, falaram que foi por questão física, e o Piton é um lateral que, assim, agregou muito pouco ao jogo do Vasco, ele até entra com um pouco de vontade, mas agregando muito pouco, forçando o cruzamento em momento errado. E ele insiste com o David por 30 minutos com o homem a mais, com o David jogando de centroavante, o David sequer toca na bola. Ele tira mais pra frente o Paulo Henrique, e beleza, fez um jogo hoje muito mais ou menos o Paulo Henrique, mas ele tirou o Paulo Henrique para colocar o Nuno Moreira e deixou o Adson ali na ponta, sendo que era para ele ter feito algo muito básico. O jogo estava pedindo cruzamento pelos lados do campo, correto? Era para ter entrado o Puma e não o Nuno. O Adson vem um pouco mais por dentro e libera corredor para o Puma fazer os cruzamentos para dentro da área. E até você fortalecer um pouco nesse jogo aéreo, que o Vasco pecou demais. O jogo aéreo defensivo do Vasco e o ofensivo do Vasco hoje foi nulo. O Vasco não conseguiu produzir nesse tipo de jogada. Pelo contrário, foi um milagre o Vasco não ter levado hoje gol de jogadas de escanteio de voltas próximas à área do Corinthians, porque a marcação é extremamente frouxa. Como hoje foi o time do Vasco, frouxo.
É difícil chegar aqui pra vocês fazerem uma análise tática sobre o que aconteceu da partida quando você tem um time com falta de postura. Não adianta, cara, independente de tática, de encaixe tático, o Vasco deveria ter produzido muito mais no segundo tempo do que produziu. Com um homem a mais. A única coisa que a torcida do Vasco espera é que na próxima partida contra o Flamengo essa postura não seja repetida. Porque tem dois times hoje no Brasil que o Vasco ele já entra em campo derrotado nesses últimos anos. Corinthians e Flamengo. Isso sirva de lição, que a torcida cobre os jogadores. Faça cobrança nas redes sociais. Cobrança pacífica também. No centro de treinamento. Da forma que for. Mas que tenha cobrança para essa mudança de postura. Porque se entrar assim contra o Flamengo já derrotado, é melhor vocês nem entrarem em campo. É melhor vocês entregarem já o resultado, poupa tempo do torcedor, de todo mundo. Esse tipo de postura não vai ser aceito dentro do Vasco da Gama. Jamais. E eu espero que o presidente Pedrinho quebre o pau no vestiário em cima de vocês. Cambada de covardes. Isso que vocês foram hoje. Covardes. Omissos. E foi assim a derrota do Vasco pro Corinthians. Era um resultado que o torcedor do Vasco ele não quer acreditar que o Vasco já entra derrotado contra o Corinthians. Mas é o que esses jogadores demonstram dentro de campo. Primeira possibilidade de jogada. Hoje o Andrés Gomes fez um jogo muito ruim. Muito abaixo. Ok, que a gente vai falar do árbitro, que ele viu vários possíveis cartões amarelos pro Corinthians no início do jogo. A gente sabe que o time do Corinthians, aquela expulsão do André só acontece porque o árbitro foi completamente permissivo durante o primeiro tempo com o Corinthians, nesse rodízio de faltas que aconteceram. Mas era um jogo igual, cara, na primeira etapa. Era um jogo onde os dois times não conseguiam criar absolutamente nada. Qual era a diferença? O Corinthians era produtivo nas jogadas de escanteio de bola parada. O Vasco não conseguia ser produtivo nem nisso. Fora o fato do Corinthians estar com uma postura melhor, ganhando mais divididas. Mas era um jogo muito parado, e aí? Tanto que as jogadas de perigo do Corinthians foram assim. Pra vocês terem noção, olha o que tá nos melhores momentos. Pra vocês verem como esse jogo foi brilhante tecnicamente. Uma falta, né? Absurdo, cara. A falta de produção do Vasco hoje. Cruzamento do Cuiabano pro David. David não é centroavante. É muito difícil você ver o David marcar um gol de cabeça. E aí a culpa não é do jogador. Ele tá fazendo o que o técnico pediu. Pra ser centroavante. Só que ele não sabe ser. E aí o Vasco começa a perder bola no meio de campo. Começa a ter erros. O jogo ruim do Andrés Gomes minado pela falta de confiança que foi construindo no decorrer do jogo. E o Vasco cedendo o que o Corinthians queria. Faltinha próxima área o tempo todo para fazer esses cruzamentos que estavam sendo extremamente perigosos pelos lados do campo do Corinthians. Cara, mas é, assim, é inaceitável esse tipo de postura que o Vasco tem. Quase saiu o gol do Corinthians como? Então, claro, né? O Corinthians queria escanteio e queria falta próxima área. Tem um time mais alto, mas não é só estatura. Não é só estatura. A bola parada tá longe de ser somente estatura. É que o gol que perde o David em condição legal, né? Ai, ai, brigando consigo mesmo. Olha essa finalização horrorosa do David. E aí, na sequência, né, tem um lance depois do Thiago Mendes, que ele acaba ficando fora de campo. E quando o Vasco leva o gol, o Thiago Mendes está fora de campo, tá com um homem a menos. Mas isso aqui não é desculpa, não, cara. O Vasco tá com a marcação em tese encaixada. Em tese, a marcação do Vasco um pouco encaixada aqui. E o que faz a diferença é o gesto técnico aqui do Rodrigo Garro, né? O que faz a diferença é o talento do Rodrigo Garro para encontrar o passe, depois o talento do Bidu para fazer a finalização, tirando do Saldívia. Deixa com a perna ruim, consegue fazer o gol. E esse gol decide a partida. E foi talvez a única chance que o Corinthians realmente criou no jogo todo com a bola rolando. Com a bola no chão foi realmente a única chance que o Corinthians criou clara de gol. O Saldívia não consegue fazer o bloqueio. O Bidu consegue girar em cima dele, faz a finalização. E o Vasco leva o gol. A caneta que leva o Andrés Gomes em cima do Ranieri, né? Ranieri anulou hoje completamente o Andrés Gomes. Era uma marcação praticamente individual. Cai ali um contra o outro. O Ranieri levou a melhor. Não foi um bom jogo do Andrés Gomes. E essa falta, eu volto a repetir, só acontece essa falta criminosa desse rapaz, desse marginal, chamado André, porque é assim que tem que ser tratada uma pessoa que coloca a carreira do outro em risco, do Thiago Mendes em risco. Essa falta que ele faz só acontece porque lá no início teve uma falta duríssima em cima do Tietchan que o juiz deixou rolar. Depois tem o encontrão desse próprio André em cima do Thiago Mendes, que foi falta, ele deixa só o corpo na frente do Thiago Mendes e o juiz deixou rolar. Depois o Thiago Mendes sai fora de campo e sai o gol do Corinthians. Então o juiz vai sendo permissivo até poder realmente acontecer uma tragédia de alguém se machucar sério.
Esse é o nível de permissão que o juiz deu no jogo. Mas a falta de postura, cara, é imperdoável hoje o que o Vasco, esse time do Vasco fez com o seu torcedor. Tem todos os erros do Renato Gaúcho, escalou mal o time, compactou mal a marcação do Vasco, encaixou mal essa marcação do Vasco, não, sim, mas tem muita falta de postura dos jogadores. Tentativa de chute do Robert Renan, de fora da área, um chute até perigoso, talvez esse foi o lance mais perigoso do Vasco no segundo tempo, cara. Esse chute do Robert Renan de média a longa distância. O Vasco circulava a bola de um lado para o outro, mas sem conseguir penetrar na defesa do Corinthians. E aí, a alternativa era esse chute de média a longa distância. Mas por que não penetra? Porque tu não tem coragem de fazer passe vertical. Tu não tem coragem de jogar, cara. Tu é omisso, só toca pro lado. Às vezes a linha de passe tá ali, se apresenta pra você. Se você não fizer o passe nessa linha mais perigosa, você correr o risco desse passe, você não vai fazer o gol, cara. Você não vai criar jogada. Não tem que ter coragem também. Se você não tiver coragem, tu não vai jogar em lugar nenhum, pô. É só passe lateral. Lateral chega na intermediária e tenta fazer o cruzamento para a defesa do Corinthians bem mais alta. O único que entrou com compostura querendo uma coisa foi o Adson no jogo. O único. E o Renato Gaúcho insiste, uma insistência burra no Tietê, porque, cara, ele entende que o Tietê marca melhor do que o Adson, do que outros jogadores de meio. Mas isso não se confirma em campo, cara. Se não se confirma em campo, é somente uma ideia que é refutada o tempo todo. Tentativa de jogada do Paulo Henrique. Tentou fazer a finalização aqui. Eu acredito que era para ele ter tentado fazer o passe. Tentou fazer a finalização e errou. A jogada que ele acaba ele próprio criando. E aí já para 30 minutos do segundo tempo ele coloca o Spinelli no jogo. Mais uma caneta do Ranieri. É falta de postura depois do Lucas Piton. De novo, Ranieri em cima do Piton. Meu Deus do céu, cara, que absurdo. Aí tu vai achar que o Ranieri é um super craque. Não, o Ranieri tava muito mal no Corinthians. Mas aí se faz em cima desse time do Vasco. Ninguém tem postura pra chegar e jogar, pô. Inacreditável o que fez hoje o Vasco dentro de campo. Ele vai pra mais um chute de média e longa distância. Mais um peteleco. E aí o goleiro do Corinthians vai fazer toda a cera. Ele dá uma joelhada nas costas do Brenner. Faz toda a cera. E o juiz só dá 8 minutos de acréscimo. Isso aqui era jogo pelo menos pra 15 minutos de acréscimo. Pelo tanto de tempo que ficou parado. Aqui o Brenner, meu Deus do céu, cara. Tudo deu errado hoje pro Vasco. Além da falta de postura da equipe, tudo deu errado pro Vasco. Ninguém acertou nada hoje em campo. Foi a pior partida do Vasco disparada nesse campeonato brasileiro. Até em jogos que o Vasco perdeu, conseguiu fazer melhor do que fez no jogo de hoje. Olha isso. Meu Deus, cara. É. Até o pós-jogo, cara, já falei que eu tinha de falar pra vocês. Erros do Renato Gaúcho na hora de escalar o time, erros do Renato Gaúcho na hora de fazer as substituições, falta de postura dos jogadores, um jogo muito feio tecnicamente, com muitos erros técnicos de lado a lado, pouquíssima produção ofensiva, as chances do Corinthians de bola parada, a chance do Vasco praticamente não existiu nesse jogo e, cara, o jogo foi decidido no talento ali do Rodrigo Garro, um momento da partida, mas o Vasco com um homem a menos no segundo tempo todo não conseguiu produzir absolutamente nenhuma chance clara de gol. Precisa ter cobrança para a postura, mas precisa ter mais trabalho. Precisa. Cara, o Vasco não pode aceitar ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e ter isso como algo normal. Falta de ambição o tempo todo. O Vasco não tem ambição de jogar bola. O Vasco precisa ter ambição para poder realmente dar voos maiores no campeonato. Esse time do Vasco parece que é assim: se ele tá no meio da tabela, para ele estar confortável. Ele não tem ambição de chegar a uma Libertadores. Ele não tem ambição de sonhar em brigar, às vezes, com um título de campeonato. Se tá no meio da tabela, se não tá na zona de rebaixamento, se não tá no desespero, pra ele está ótimo. E isso não pode ser aceito pela torcida do Vasco. Tem que ter cobrança. Enquanto o Vasco não chegar em quinto colocado do Campeonato Brasileiro, no mínimo, tem que ter cobrança o tempo todo. O tempo todo. E é isso. Ficando nessa abração do Francisco, nós fui.